Em fins do século XIX, século este conturbado por conta de inúmeras mudanças na estrutura tecnológica e social do mundo, o Brasil passava por um momento extremamente importante na sua ascensão política, a proclamação da República. Seu primeiro período, e o mais instável, é chamado República Velha, ou Primeira República, e durou de 1889, quando foi dado o golpe contra o Império, até a Revolução de 1930. O Segundo Império Brasileiro sofreu três grandes crises que levaram à sua queda. A primeira com os militares, cuja importância na tomada de decisões era praticamente nula. A segunda foi a interferência de Dom Pedro II em assuntos clericais na Igreja Católica. E, por fim, o descontentamento por parte dos produtores agrícolas, que perderam sua mão de obra quando a princesa Isabel oficializou a abolição da escravatura. Por conta disso, na noite de 15 de novembro de 1889, enquanto a família real estava numa festividade, o então Marechal Deodoro da Fonseca foi chamado até o quartel central para destituir a monarquia no país. Deodoro tornou-se presidente após o ocorrido. A família real foi intimada a sair do país e tinha-se agora um governo provisório, que durou até ser elaborada a primeira Constituição. Deodoro da Fonseca era um monarquista. Ele, assim como muitos outros republicanos, diga-se de passagem, não entendia os ideais e os conceitos que regiam uma república. Esse tentou centralizar o poder, mas foi impedido e logo teve que ceder o lugar a Floriano Peixoto, o então vice-presidente, até que uma eleição fosse feita. Floriano era presidente provisório. No entanto, governou durante 4 anos, período do mandato de qualquer presidente, segundo a Constituição de 1891, que, curiosamente, também estabelecia que um presidente só chegaria ao poder por meio de uma eleição direta. Esta ilegalidade gerou revolta por parte de alguns militares que tentaram tirar Floriano do comando. Segundo a recém-aprovada Constituição, os únicos que poderiam votar eram os homens brancos, que sabiam ler e escrever. Este número ínfimo de pessoas correspondia, na época, a 3% da população brasileira. Depois da saída de Floriano, em 1894, iniciou-se um período chamado de República Oligárquica, pois o poder ficara nas mãos das principais alianças dos estados cafeicultores, São Paulo e Minas Gerais. Tal fato resultou na política do café com leite. Neste período, era extremamente fácil o controle de votos e alianças políticas, dado o pequeno número de eleitores legais. O país, que sofria com a crise do encilhamento, se via nas mãos do capital dos produtores de café. A crise do encilhamento, cujo nome faz alusão ao último momento de apostas numa corrida de cavalos, foi a crise econômica da política do ministro da Fazenda Rui Barbosa de emitir dinheiro em grandes quantidades, o que gerou uma desenfreada especulação da bolsa de valores.
A República Velha tem fim quando Getúlio Vargas, com o intuito de acabar com a política de café com leite, articulou um golpe de Estado com a intenção de boicotar o posto de presidência de Júlio Prestes, candidato de Washington Luiz, presidente eleito em 1926. O ato ficou conhecido como a Revolução de 1930 e início da Era Vargas, que durou cerca de 15 anos. Em suma, a Primeira República foi um período de instabilidade política e econômica, que diz muito sobre o comportamento do Brasil em diversas áreas da sociedade. Uma república feita por homens que nem ao menos tinham noção do que essa significava, mas que, movidos por interesses, tiraram a família real do poder. O domínio dos estados cafeicultores é mais uma contradição. Um governo que divide poderes, mas está à mercê de um único grupo. Assim se explica tal período da história brasileira.